Agora vamos iniciar, dando continuidade à leitura diária, esse dia 29 de março, no último capítulo do livro de 1 Samuel, que é 31, virando para o capítulo de 2 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. 1 Samuel, ele é o 1 Samuel, ele é o nono livro da Bíblia, em ordem de 66. 2 Samuel, 10º, tá? Então aqui, neste mês de março, no dia 29 de março, estamos finalizando o primeiro livro de Samuel, capítulo 31. Nesse mesmo dia, 29 de março, estamos iniciando o segundo livro de Samuel, nos capítulo 1 e capítulo 2. O segundo livro de Samuel, ele tem somente 24 capítulos, amém? Então vamos lá. 31 do 1 Samuel, diz assim: a matança dos israelitas e a morte de Saul. Os filisteus, pois pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos. Os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul. Os flecheiros alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia, a despojar os mortos, acharam a Saul e seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. E cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, e anunciaram no templo de seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo as fixaram no muro de Bet-Sean. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes e Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes o queimaram. E tomaram seus ossos, e os sepultaram debaixo de um alvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Né? Então agora vamos para 2 Samuel, nesse capítulo 29. Nesse capítulo 29 não. Neste dia 29 de março. Que diz assim. 1 Samuel, tá? Davi mata o Amalequita e lhe traz a notícia da morte de Saul. E depois da morte de Saul, levantando Davi da derrota dos Amalequitas, ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia que o homem veio ao arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Posso te dizer-me? E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, eis que Saul estava
encostado sobre a sua lança. Eis que os carros e capitães da cavalaria apertavam contra ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim, chamou-me e disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou a Malequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me. Porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que eu não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e a trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro, Malequita. E Davi lhe disse: Como não temestes tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: Chega e lança-te sobre ele. Ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. O pranto de Davi por Saul e Jonatas. E lamentou Davi a Saul e Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo: Ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco, esse que está escrito no livro do reto. Ó ornamento de Israel, nos tens altos, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não noticieis engate, não publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem os filhos teus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós, campo de ofertas alçado. Pois a ele desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás. O arco de Jonatas nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão armados e queridos na sua vida, também na sua morte, e não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata, e delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mas mais maravilhoso que era o teu amor, do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Né? Então aqui a gente finaliza essa leitura no dia 29 de março. Agora vamos prosseguindo para o dia 30, tá bom? Até a próxima leitura.